Tá, estou vendo a tela, agora é só colocar em modo de apresentação. Acho que já botei, Gurtinho. Tá ótimo. Estou vendo em modo de apresentação, perfeito. Tá. Obrigada. Boa tarde, irmãos. Estávamos há pouco batendo um papo para estreitar os nossos laços, aproveitando as vibrações amorosas que nos chegam quando nos ligamos à casa a que pertencemos. Esta tarde vamos fazer uma breve reflexão sobre a infância e buscar refletir sobre a função e importância dela para nós enquanto espíritos reencarnantes. Então, nós sempre falamos, né? Há pouco mesmo estávamos conversando, nós quatro aqui, sobre alguns fatos que acontecem quando crianças somos, e aí lembramos-nos que os espíritos aqui estão para se fortalecer, para progredir, para se elevar. E sempre buscam estar junto daqueles que podem lhes proporcionar essa oportunidade, ou pais biológicos, ou tios, ou avós, ou então aqueles que os adotam ou os planejam. E isso é muito importante, porque esse espírito tem que se adaptar ao mundo em que ele volta. Porque enquanto espírito livre, a vida, pelo menos é o que a informação nos traz, é outra, né? Eles têm uma liberdade maior, eles podem estar em contato com o mundo maior para que se elevem também ali e, quando retornem, tragam o que aprenderam enquanto ali estiveram, até estarmos no mundo das causas, todos bem e felizes. E aí nós vamos entrar nas nossas reflexões, que se baseiam em O Livro dos Espíritos, e adaptá-lo ao momento de hoje. Então, Kardec pergunta à espiritualidade superior quanto ao desenvolvimento do espírito, porque o espírito chega perto de nós pequenininho, fisicamente, aparentemente frágil. Nós olhamos para aquele serzinho, achamos de uma fragilidade enorme e queremos sempre protegê-lo por causa disso. E Kardec, então, busca da espiritualidade, saber da espiritualidade, se aquele espírito que está temporariamente animando o corpo de uma criança, ele é tão desenvolvido quanto do adulto. E a resposta da espiritualidade é o espetáculo. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Nós sabemos, pelo menos aprendemos com o correr do tempo, que os nossos órgãos se desenvolvem à proporção que nós vamos crescendo, né? E nós, enquanto espíritos, evolutimos à proporção que vamos progredindo enquanto espírito imortal. E essa pergunta me lembra muito a fase das crianças de hoje, o quanto que elas são espertas. Tanto que há em A Gênese um capítulo que fala sobre a geração nova. E ali Kardec nos alerta que eles podem saber mais, ter progredido mais, mas isso não quer dizer que eles sejam mais superiores do que nós somos. Alguns podem até estar ainda em condição de aprendizado e está ali para se adaptar ou ajudar àqueles em que, na família na qual eles foram admitidos, foram aconchegados. Mas nós temos, inclusive, um exemplo de uma senhora, ela estava conversando comigo assim, muito, muito amolada, porque ela tem muita dificuldade em lidar com computador, com celulares, essas coisas todas, e o neto dela que a ajuda. Eu me lembro que aquela época que ela comentou isso comigo, quase que aos prantos ela estava.
Eu falei, não se apoquente por isso, que é normal. Eles lidam no mundo espiritual, ela não é espírita, eles lidam no mundo espiritual com isso tudo. Então, quando eles aqui chegam, eles já sabem. Então, é bem mais fácil para eles pegar um computador, um celular, um iPad e ir adiante. E nós não. Eu digo isso por mim, né? Eu, particularmente, não gosto, mas lido. Mas existem uns que não gostam e não lidam. Então, a espiritualidade deixa claro para Kardec isso, que eles podem até ser mais desenvolvidos, e essa resposta foi em 1857, talvez um pouco antes que isso, que o livro veio a lume em 1857. Imagina agora, a resposta de agora seria bem mais esclarecedora para a gente, considerando o que a gente vê. E vamos ver qual é a próxima pergunta. E aí, Kardec quer saber, o espírito pensa, ou seja, o modo de pensar do espírito, tirando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos coloca. A criança pensa igual ao adulto ou pensa como criança? E a resposta é espetacular, que eles dizem que desde que se trate de uma criança, e não estando os órgãos nela desenvolvidos, não podem, principalmente os da inteligência, dar toda a intuição própria de um adulto. Então, isso nós vemos. A criança pensa em brincar, embora existam muitos adultos brincalhões. Os terapeutas normalmente nos alertam para nós deixarmos livres a criança que habita em nós, que a proporção que nós crescemos com o amadurecimento, nós nos tomamos de uma seriedade que muitas vezes nos atrapalha. Agora, a criança é mais alegre, é mais jovial, é mais autêntica, tanto que o Evangelho, o Senhor Jesus nos fala que o importante é que nós sejamos, né, sejamos humildes, tal qual uma criança. Mas não é ser infantil como uma criança, é nós termos a autenticidade, a franqueza, a pureza que eles têm. Está passando até agora, atualmente, uma novela que um dos personagens principais é uma criança. E num capítulo da semana passada, eu não tinha hábito de assistir novela, mas agora decidi assistir porque muitas coisas me vêm através dos ensinamentos que ele tem. A criancinha virou para a menina que cuida dela, a babá, que é uma amiguinha dela, fala assim: Eu sou muito esperta para a minha idade. Então, ela mesma já se considerou esperta. Então, nós vemos que muitas crianças mesmo têm um modo de se manifestar como um adulto. E nós conhecemos um casal que tem 2 filhos. Algum tempo atrás, nós fomos passear e foi muito interessante como aquela criança já demonstrava o que ela é. A época, a menina devia ter o quê? 5, 6 anos. Ela era de um gênio, de uma forma assim tão tacanha de ser, que eu olhava para aquela menininha e falava assim, meu Deus, como é que pode tão pequenininha já ser geniosa assim? E, embora tendo limitada inteligência, como nos fala a espiritualidade superior, não tenha a razão amadurecida, eles já demonstram o que virão a ser. Porque a criança em si, quando jovenzinha, quando pequenina, nós não conseguimos mensurar o que é aquele espírito, mas ele deixa demonstrar algumas situações, em algumas situações, o que ele é.
E a espiritualidade termina a explicação nos dizendo que a perturbação do ato da encarnação não cessa de súbito. E, inclusive, em a Gênese mesmo, se não me engano, o livro dos Espíritos sobre a perturbação espiritual nos fala isso, e em a Gênese ele nos esclarece que o momento da encarnação muitas vezes é mais perturbador do que o da desencarnação. Porque imaginemos alguém absolutamente livre, num espaço livre, embora vá no contato com a mãe, na gestação, estar num lugar terrivelmente, terrivelmente é a forma de expressar, tão bom para ele, tão confortável. Mas quando ele sai daquele conforto, ele vem está numa liberdade, vai para um momento de conforto. De repente, ele surge para o mundo. No que ele surge para um mundo totalmente desconhecido, isso é perturbador. É muito perturbador para ele e ele leva algum tempo se adequando. Tanto que nós vemos que muitas crianças, a Dona Ivone Pereira mesmo dá um exemplo no livro Recordações da Mediunidade, ela nos fala que, quando criança, ela conversava com alguém que ela julgava ser o pai dela. Ela julgava ser o pai dela, e era inclusive Charles, que é o seu mentor espiritual. Ela conversava com. E ela tece o comentário de que ela ficava amolada, né, do pai físico, né, o pai em vida, não ser como aquele ser com quem ela conversava. E é muito interessante, porque se ele ainda está ligado ao mundo espiritual, é difícil a sua adequação. Muitos demoram a se adequar ao mundo físico, até que vai se chegando aos poucos e começa a viver a sua realidade enquanto espírito encarnado. E Kardec faz agora uma pergunta ao contrário. Na hora que morre, o espírito readquire, o espírito da criança, né? Readquire o vigor que ele tinha. A espiritualidade diz que tem que ser assim. Tem que ser assim porque saiu do invólucro corporal. E o invólucro corporal nós aprendemos com a espiritualidade superior, que é o abafador do espírito. Nós, enquanto encarnados, estamos como que abafados. Nós conhecemos há muito tempo atrás uma moça que ela sempre dizia: Deixe-me ser livre. Ela falava essa frase como se ela estivesse sendo embotada na sua possibilidade de viver livremente. Com o conhecimento posterior, se é que ela teve, ela deve ter entendido que ela, o espírito que ela é, se sentia com vontade de se libertar. E ali, naquele momento que ela estava vivendo, ela se sentia presa. Mas a espiritualidade continua a nos dizer, embora ele, se vendo desembaraçado do invólucro corporal, se sinta com o seu vigor, ele não fica totalmente lúcido. Não é ainda um espírito lúcido, e a lucidez, nós sabemos que ela é adquirida aos poucos, à proporção em que o corpo se desvencilha totalmente o espírito se desvencilha totalmente do corpo. Então, quando há uma situação em inverso, é o que tal se dá. Se ele está invertido, ele está voltando ao que que ele sempre foi, ele vai aos poucos readquirindo a sua força de viver. E Kardec continua querendo esclarecimentos acerca desse momento da infância, porque pode parecer esquisito, estranho, que o espírito que nós sabemos, vivendo no mundo das causas, vive mais livre e bem melhor. O que acontece
com esse espírito quando ele está constrangido, abafado pela imperfeição que os órgãos impõem. O que ocorre? O espírito, quando reencarna num corpo pequeno, ele tem que se adequar, e isto vai ser um tempo de adequação, não vai ser logo. Então, ele fica como naquele momento de repouso, como a espiritualidade determina essa resposta, ele não se sente constrangido. Ele vai se adequando à ocasião, à oportunidade que ele está vivendo. É como se o espírito estivesse numa parcialmente, temporariamente, que até seus 7 anos ele está naquele momento de adequação, de adaptação à nova encarnação. Então, neste momento, ele está como repousando, se refazendo para uma nova oportunidade de vida. E Kardec continua: qual, para este espírito, né, a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que ele precisa estar passando pelo estado da infância? Ele não poderia reencarnar na, já na puberdade? É isso, aí nós nos lembramos da passagem de Jesus com Nicodemos. Jesus disse a Nicodemos, que era um doutor da lei, quando Nicodemos chegou perto dele, ele disse: é necessário vos é nascer de novo. Ou seja, é necessário que nós renasçamos para nos aperfeiçoarmos, crescermos, ficarmos em contato com o momento que nós vamos vivendo, junto àqueles que poderão ajudar na, naquela encarnação. Antigamente eram só os pais biológicos, mas hoje nós vemos na possibilidade dos vários tipos de relacionamentos que existem, quando aquele espírito tem que estar junto àqueles que, incumbidos de educá-los, junto àqueles que foram escolhidos, entre aspas, no mundo espiritual para crescer junto com eles, então ele estará, naquele momento de infância, se achegando àqueles seres para que juntos cresçam. Com a diferença que os que são os seus pater, digamos assim, aqueles têm o dever de contribuir pela sua educação moral. Nós temos sempre que nos ligar nisso. A educação que se exige aqui, que se fala em um estudo de doutrina, qualquer que seja ela, é a educação moral. Que a educação do mundo, como nos lembra Emmanuel, em O Consolador, o mundo educa o ser para o mundo. Agora, aqueles que lhe cabem educá-lo moralmente, educam para a vida. É uma educação para a vida imortal, para a vida eterna. Então, estes que são encarregados de lhe auxiliar nesse crescimento é que têm o dever, entre aspas, de ajudá-los, de esclarecê-los, de ajudá-los a se aperfeiçoar, porque a nossa reencarnação tem como objetivo o aperfeiçoamento. E nós vemos hoje em dia as dificuldades que existem. As dificuldades, inclusive, embora vivamos num mundo muito mais desenvolvido do que antes, há uma dificuldade de adaptação, de adequação muito grande entre os seres. E eles, muitas das vezes, chegam a se prejudicar por essa razão. E Kardec pergunta, então, à espiritualidade em continuidade, por que é que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Isso, antes de nós entrarmos na resposta, me lembrou
a, uma frase de Confúcio que ele diz: quando nasceste, tu choravas e todos sorriam. Vive de modo a que, quando morreres, todos chorem e apenas tu rias, tu sorrias, né? Por que isto acontece? Essa pergunta de Kardec é feita exatamente no sentido de saber por que que as crianças choram, por que é importante que a criança chore. Bem, o tapinha que é dado no bumbum do bebê é dado para estimular nele a respiração num momento, num mundo diferente do que ele estava, porque ele estava vivendo num mundo de absoluta proteção. E ele vem para um mundo mais livre do que ele estava. E por que aquele choro é, é feito, existe? Não estamos falando do choro consequente do tapinha na bundinha, mas aquele momento em que a criança chora, chama o coração da mãe aquele amor que, enquanto ele não nasce, são expectativas. Embora muitos já amem os seus filhos enquanto grávidas estão, mas na hora em que ele nasce tão piquititito, tão diferente de tudo, aquele choro vai lembrar a importância que há dela ter cuidado com aquele serzinho, porque aí a espiritualidade continua. Se ele risse, se ele mostrasse já o que ele é, será que chamaria aqueles que têm a obrigatoriedade, digamos assim, de cuidar deles a atenção? Será que, em vendo uma criança tão séria, apesar de que quando a gente caminha, eu particularmente quando vou a consultas ou ando pela rua, eu fico observando o semblante das crianças, nós conseguimos atualmente ver crianças sérias, já sisudas, já mostrando quase a que vieram. Outras são mais sorridentes, mas definitivamente infantis. Outras já têm aquele arzinho. Aqui no prédio em que nós residimos, tem uma menininha que ela é de uma simpatia ímpar. Aquela criança está sempre sorrindo. É muito interessante, a gente olha para ela, ela logo sorri. É uma criança simpática. É uma criança que já mostra, em tese, né, porque ela deve ter seus 2, 3 aninhos, a sua possibilidade de simpatia no futuro com os outros. Já não é aquela pessoa que é distanciada, mas muitas vezes a gente vê alguém muito sisudo, muito sério, acha que é distanciado, mas não é. As aparências enganam, como diz o ditado, né? E Kardec recebe como final de resposta: admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência, ou seja, a sabedoria divina se manifesta de uma forma que nos dá tudo no momento oportuno, de acordo com o que tem que ser. Então, nós temos que saber disso, nos entender isso. A sabedoria divina, ela não falha, ela não se distrai, ela está sempre atenta e presente a quaisquer situações que existam. E exatamente isso, para que aquela criança tenha na genitora. Interessante que a espiritualidade fala exatamente genitora, é a mãe. Embora hoje em dia existam casais de pães, de dois homens que cuidam de uma criança como se fossem mães e pais ao mesmo tempo. Por isso que nós gostamos de chamar de pães. E são aqueles homens que têm uma alma tão extremamente feminina no modo de ser, que eles são muito mais mães do que as próprias mães. Então, nós vemos que isso acontece hoje em dia. E Kardec nos faz a última questão do capítulo,
que nos cabe estudar, o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. Entendamos aqui aquela fase da pré-adolescência que vai de 12, 14 anos aos seus 18. É nessa fase que o espírito vai aflorando, digamos assim, se mostrando, né? E é que o espírito se modifica? Kardec pergunta à espiritualidade. Porque tantas vezes a gente olha para uma criança e diz: Poxa vida, era tão calminho, tão tranquilo, tão bonzinho quando era pequeno. Mas nós temos que, mais adiante, eles vão nos dizer que ele já mostra que veio. E a espiritualidade começa a dizer é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. É como se levasse um tempo de adaptação, de adequação ao seu estado, de enquanto encarnado, se adequou, ainda em contato com a espiritualidade superior, vai se mostrando tal qual é aos poucos. Por isso que o Evangelho, Kardec e a espiritualidade nos dão conta que nós temos que prestar atenção às tendências que o espírito demonstra desde pequeno, porque aí nós não levamos susto quando tem aquela mudança no caráter. Porque se nós formos os pais que observam como a criança é enquanto pequena, ela vai demonstrar a sua forma, se ela vai ser uma pessoa mais tendente à bondade, se não vai ser. Então, são situações que se nos mostram desde pequenininhos. E a espiritualidade vai colocando: não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Ou seja, é como se ela estivesse coberta por uma máscara. É como se aquele serzinho estivesse usando uma máscara, uma carapuça que lhe encobria a verdadeira forma de ser. E a espiritualidade continua: não sabeis o que elas são. Ou seja, nós, quando nos deparamos com uma criança, nós não sabemos como realmente ela é. Acabamos de dar o exemplo da menininha que mora aqui no nosso prédio, que ela olha para nós sorrindo. Parece ser extremamente simpática. Parece. Nós não, também ela pode estar nos dando um sorriso, como aquele sorriso que está no quadro da Mona Lisa. Nós não sabemos o que nos diz aquele sorriso. O que será que esse sorriso dessa criança nos diz? E nem o que foram. Nós não sabemos o que ele foi em vidas passadas. Nós não sabemos que adequação ele tem que fazer agora para se aperfeiçoar. E nem o que serão em futuro. As escolhas que os espíritos haverá de fazer enquanto estiver no mundo espiritual para prosseguir em sua evolução. Contudo, é muito interessante o que ele nos fala aqui, a afeição que nós dedicamos às crianças é como a tal ponto que considera-se, né, o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar ao outro. Então, nós vimos que as mães têm um amor incondicional por seus filhos, qualquer que seja a idade dele. Existe um livro, não sei se é do Dr. Bezerra, o Espírito, ou se é de André Luiz, que ele nos mostra uma situação que o amor da mãe é tão grande que se achega aquele espírito obsessor e consegue dobrar o seu coração. Não conseguimos lembrar que livro é esse, mas o espírito está
a espiritualidade está tentando chegar ao coração, coração figurado daquele espírito, e aquele espírito não se dobra, até que, por misericórdia divina, aquela mãe se achega, e quando ele vê a mãe, ele se dobra ao seu amor. Então, nós vemos que é um amor que liga os seres, e não, nós temos que considerar aqui que não precisa ser a mãe física. Muitas mulheres ou muitos homens dedicam a uma criança um amor materno como se tivesse nascido, nós sempre dizemos, né? Nasceu de dentro de mim. É como se saísse do seu ventre aquela criança que é tão amada. E a espiritualidade continua. As crianças são os seres que Deus manda a nova existência. E vem de uma forma de criança, né, uma forma infantil, para que não recebam tanta severidade. Você vê que quando até, e eles continuam, é uma criança de maus pendores, aquela que demos o exemplo, que nós conhecemos o casal quando ela era menor, nós já víamos que aquela criança tinha um gênio difícil. E eles continuam nos esclarecendo. Essa inocência não é uma superioridade real. Elas não são superiores, isso nós recorremos à Gênese. Eles virão mais desenvolvidos, mas ainda não são seres superiores. Nós precisamos deixar de lidar com essas crianças e olhar para elas. Nós temos que respeitá-las, sim, enquanto espíritos imortais, enquanto seres humanos, mas não temê-las por achar que eles são seres superiores a nós. E a espiritualidade continua. Não foi somente por elas que elas chegaram com esse ar de inocência. Também, sobretudo por seus pais, ou responsáveis, atualmente podemos dizer, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Então, elas precisam estar demonstrando ser frágeis para receber em totalidade esse amor que é necessário para ajudá-los no seu fortalecimento. E ele termina esse parágrafo dizendo: se eles forem bons, continuarão. Se, em essência, aquele espírito que está temporariamente encarnado sob a infância, se ele for bom, ele continuará a ser, se mostrará bom, mas estará sempre com aquelas nuances que a infância manteve oculto. Então, ele sempre vai estar enfraquecido, digamos assim, as suas tendências estarão enfraquecidas na sua infância. E Kardec recebe como resposta, e nós também, que nascem nos nossos lares crianças que podem estar vindo de mundos diferentes e têm que estar adequados têm que se adequar a este mundo que nós estamos. Elas trazem paixões diferentes, inclinação de gosto, tudo. Então, para que elas se adequem ao nosso modo de ser e de viver neste mundo, elas têm que estar dessa forma infantil, digamos assim, para que nós vivamos todos adequados. E ele termina a resposta que a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, a delicadeza da idade infantil os torna brandos. Imaginemos se nós tivéssemos como criança perto de nós alguém com aquela dureza, como diz Jesus, com a dureza do coração que nos representa. Então, e eles encerram a resposta dizendo: a infância não é só útil, mas é indispensável
mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Ou seja, para se adequar, crescer, se adaptando ao mundo que vieram pertencer, eles têm que se adaptar. E nós copiamos de nossa amiga as adaptações, que a primeira infância vai de 0 a 7 anos, onde recebe por influência maior o meio, e quando ele se adequa mais ao momento em que vão viver, a infância intermediária e pré-adolescência, que vai de 7 a 14, quando começa, então, a surgir o caráter daquela criança, daquele espírito. Aliás, começa a surgir naquela criança o caráter do espírito, as tendências começam a fluir. Então, nós podemos observar por aqui que a idade de 7 a 14 é que vai exigir maior observação dos pais. De 0 a 7, nós começamos a moldá-lo, digamos assim, mas de 7 a 14, o resultado começa a aparecer. E a adolescência, maturidade, que é de 14 a 21, já é a transição da infância para a vida adulta. Os conflitos internos aparecem, demonstram, se ressoam e reassumem o que eles são. Então, as experiências podem ativar memórias inconscientes de vidas passadas e consolidar escolhas que vão impactar toda a encarnação. Então, nós vemos que esse momento de 14 a 21 anos, quando então já se emancipa, já chega à maturidade mesmo, nós vemos que é o momento em que os nossos filhos, como nos diz Hermínio, que são espíritos, exigem mais de nós. E a infância, como nós falamos no início, é a fase em que o espírito se reconecta a uma nova experiência e passa por um adormecimento gradual das lembranças para permitir a renovação que tem a chance de refazer seus caminhos. E é aquele solo em que a nova existência vai florescer e ele pode transformar, com a ajuda daqueles que são responsáveis por ele, a sua jornada evolutiva. Então, nós vemos que neste momento da infância ele é crucial para a vida de um espírito e para que ele viva bem e possa produzir bem em sua orientação. E que nós tenhamos paz em nossos corações e que Jesus continue a nos envolver e proteger.